Glória a Deus, amados. Eu quero, junto com você nessa noite, meditar um pouco sobre o valor da vida. Como Deus vê a vida. Como Deus deseja que vivamos essa vida. Que Ele mesmo, o próprio Deus, nos deu de graça. Amém? Pegue sua Bíblia, abra ou ligue. Vá comigo rapidamente para Lucas, capítulo 12. Eu amo a sua palavra, Pai, porque ela é vida para mim. Eu amo a sua palavra, Pai, porque ela me ensina, ela me corrige, mas ela também me anima. Aleluia. Glória a Deus. Você chegou lá em Lucas capítulo 12. Talvez na sua Bíblia tenha um subtítulo falando sobre a ansiosa solicitude pela vida. Está assim? Talvez em outras versões não tenha o mesmo tema. Mas, querido, esse texto, e eu gosto muito desse texto. Sempre vejo Deus ministrando e me puxando para entender sobre essa vida que Ele mesmo deu a mim e a você. Nós precisamos meditar sobre isso e é o que nós vamos fazer nessa noite. A partir do verso 22 diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Vamos juntos, porque é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Verso 24, observai as aves, ou na minha versão diz, os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os alimenta, sustenta, mantém. Quanto mais valeis do que as aves, quanto mais valeis do que as aves, quanto mais valeis do que os passarinhos. Diga para o seu irmão assim: você vale muito. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Deus lhe vê como alguém muito precioso. Amém? Aí ele vai falando: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? E ele vai falando: olha, observem os lírios, ou as ervas do campo, eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Quem estava falando era alguém que tinha autoridade para falar e para ensinar: Jesus de Nazaré, o meu e o seu Senhor, o meu e o seu mestre, aquele que veio para nos ensinar acerca da vida. Porque Jesus veio, querido, com uma consciência plena de que era necessário vir para cá, vir para esse mundo para nos ensinar acerca da vida, de como vivê-la, de como aproveitá-la, de como otimizar o tempo, de como ter objetivos claros e definidos, de como ter foco. Porque certamente a humanidade não estava agindo dessa forma. Então Jesus estava ensinando as multidões, ele estava falando, ele estava mostrando aqueles princípios que são celestiais. A ótica de Deus estava na terra. A visão de Deus estava na terra, amém?
A forma como Deus vê a vida estava ali manifesta entre os homens. E Ele estava ensinando, olha, Deus vê a vida dessa forma. Amém? E Ele estava se referindo às pessoas que ali estavam. Ele estava fazendo uma comparação. Olhem para as aves dos céus. Elas voam livremente, elas andam. Veja bem, elas não acumulam em celeiros, elas têm o que comer. Porque elas têm o que comer, elas têm como se manter vivas. Pelo fato de elas se manterem vivas, elas aproveitam o que elas têm de vida. E elas se preocupam só em fazer aquilo que passarinho gosta de fazer. Que é? Quem está entendendo? O pássaro foi feito para voar, para povoar os céus. Quem está entendendo? O peixe foi feito para nadar. Deus o criou para encher a água. E eu e você fomos feitos para viver uma vida que Cristo está dando o modelo. Jesus estava chamando a atenção dos seus seguidores, dos seus discípulos, ou até mesmo dos curiosos que ali estavam. Olha, Deus quer que vocês vivam dessa forma. Parem de andar preocupados com o que comer. Parem de andar preocupados com o que vestir. E observem algo, vamos ajustar o foco. Vamos objetivar as coisas. E ele segue falando. Ora, se Deus veste assim a erva do campo hoje, que está no campo, e amanhã é lançada no forno, versículo 28. Quanto mais tratando-se de vós, que sois preciosos, que sois aquele do qual Deus havia criado todas as coisas lá em Gênesis. Deus criava algo e Deus dizia, é bom. Deus viu que aquilo era bom. Quando criou a natureza, Deus viu que aquilo era bom. Deus criou os animais e Ele disse, isso é bom. Deus criou as plantas, a relva, e Ele disse, isso é bom. Deus faz separação da terra e da água, Ele diz, isso é bom. Deus cria a luz, Ele disse, isso é bom. Mas quando chega em mim e você, Ele diz, isso é muito bom. Isso é o top, isso é muito bom. Aleluia. Quanto vale a vida? Passarinho. Tem pessoas que valorizam muito mais o passarinho do que um ser humano. Tem pessoas que dão tudo para um pássaro, mas não dão para um ser humano. Quanto vale a vida? Quanto vale aquele que Deus disse, esse é muito bom, isso é muito bom. Há potencial dentro desse que eu criei, porque eu não fiz qualquer coisa. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus colocou o que há de melhor nele, em mim e em você. Aleluia! Deus não nos criou, Areli, para sermos desprezados, para sermos trocados por qualquer coisa que nos é ofertado, para sermos pisoteados. Deus não nos criou, Paulo César, para trocarmos a nossa vida por poder, por dinheiro, para gastarmos a nossa vida naquilo que não é dele, naquilo que não é para ele, naquilo que não glorifica a ele. Vamos continuar o texto, amados. Diz, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós. Entendam. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, entende, por favor. E vem uma advertência de Jesus. Deus é amor, amém? Aleluia. Deus é amor. Deus me ama, Deus te ama. Aleluia.
Jesus, expressão exata. O que é expressão exata? Igual ao Pai. Disse assim: ei, homens de pequena fé, vocês têm valor, vocês são preciosos. Amém? E ele vem, versículo 29 diz: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. A inquietações. O que seria não nos entregar a inquietações? Ele estava dizendo: ei, preste atenção, olha só, parem de ficar preocupados. A sua versão deve estar isso. Preocupações. Quem estava falando? Quem estava falando? Sabia o que não estava falando ou não? Podemos confiar no que Jesus falou aqui? Então diga para o seu irmão assim: não fique inquieto. Diga para ele mais uma vez: não ande inquieto. O gaúcho diz: te aquieta. Sossega. Jesus estava dizendo para mim e para você: te aquieta, te sossega, te acalma. Fica tranquilo. Dias de hoje, Jesus dando essa palavra. Imagina esse sermão, né? Jesus falando aqui tete a tete com a gente. E Jesus dizendo: olha, fica calmo, relax, sossega, né? Aí a gente vai chegar e vai conversar com Jesus, dias de hoje, que nós estamos vivendo. Ei, Jesus, você não está acompanhando o noticiário, não? O que aconteceu? Ficou sem internet? Cadê o seu celular? Você não tem, não? Não recebe notícia? Você não está acompanhando as coisas que estão acontecendo no Brasil? A Amazônia está incendiando. Jesus, não está vendo o que está acontecendo, não? Quanto que a gente paga no preço da gasolina? Jesus, você já foi fazer as compras esse mês? Jesus, já foi no super fazer o seu rancho? Acho que você não está falando a mesma língua que eu. O senhor paga a internet? Paga a conta de água, de luz? O senhor sabe o que eu estou falando, Jesus? O senhor tem filho para criar? Não, né? Então o senhor não pode falar. Quantas vezes nós estamos pensando dessa forma? Quantas vezes nós estamos pensando dessa forma? O senhor não tem fralda para comprar, Jesus? Leite, olha o preço que está o leite. Vai somando aí, Jesus. Aí você chega para mim e diz: não vos inquieteis. Como assim? Hã? Como dizem as Escrituras. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Queridos, isso aqui é imperativo, não é uma condição. Se der, se tu achar, se tiver afim, não te inquieta. Não, ele está dizendo: não vos inquieteis. Vocês querem andar comigo? Vocês querem me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? Querem ser meus seguidores? Então é o seguinte, não vos inquieteis com essas coisas, porque de onde eu venho, isso não faz mais parte do vocabulário. Você quer me seguir? Não anda preocupado mais, não anda inquieto mais. Mas não, isso aí é passado. Não vos inquieteis. Mas essa condição eu não consigo. Então começa já mudando essa frase: eu não consigo. Quem está entendendo? Jesus estava dizendo: para aí, a partir de agora eu que estou no controle. Se você no controle não tem dado certo, então deixa eu assumir o controle. Era o que Jesus estava dizendo. Vocês querem ser meus discípulos? Então para aí, não vos inquieteis. É fácil? É fácil? Agora é uma pergunta que eu estou fazendo a vocês. Querido, olha a pancada, versículo 30. Porque os gentios de todo mundo
é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe. Diga, agora leia comigo aí. Mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Querido, amado, olha aqui. Olha para mim agora, por favor. Quando nós andamos inquietos, nós estamos duvidando do Deus a quem nós servimos. Nós estamos duvidando da capacidade de Deus de prover a mim e a você, Paulo. Nós estamos dizendo: Deus, eu ando com você, mas eu não confio que o meu dia de amanhã pertence ao Senhor. Querido, isso é muito sério. Por isso Jesus estava ensinando: não vos inquieteis, não andeis preocupados, não andeis ansiosos. Ansiedade, pastor, crise de ansiedade, crise de ansiedade, crise de ansiedade. Só está ansioso porque está preocupado. Se preocupa porque está pensando no amanhã. Como será? Quem vai me ajudar? Quem vai me entender? Começa a ficar ansioso, começa a ficar preocupado. E o corpo físico, o corpo começa a responder de forma negativa a essas inquietações. Começa a apresentar sintomas. Jesus estava prevenindo aqui aqueles que querem o seguir. E ele disse: olha, vocês não são mais gentios. A partir do momento que vocês começarem a me seguir, vocês serão cristãos. Como cristãos, existe alguém que é responsável por mim e por você. Assim como é responsável pelos pássaros do céu e pelas árvores, pela relva, pelas ervas do campo, Deus é responsável por vocês. Quem está entendendo? Aleluia. Aí ele vem, versículo 31, e diz: buscai antes de tudo. Leia comigo. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quantos aqui confiam nessa palavra que nós lemos? Querido, deixa eu dar uma sugestão para você, porque aquilo que eu estou falando é algo que eu tenho me esforçado para viver. Tenho feito força diariamente para viver nessa dependência de Deus, para não resmungar, para não murmurar, para não reclamar, mas confiar, esperar em Deus, descansar em Deus. Não confiar na força do meu braço, mas confiar na força do braço dele. Querido, ele diz: quando eu e você buscarmos o reino dos céus, todas essas coisas naturais e necessárias, básicas para o nosso sustento, para o nosso mantimento, para a nossa vida, ele está dizendo, ele, Jesus de Nazaré, está dizendo: todas essas nos serão acrescentadas. A Bíblia, querido, a palavra de Deus, ela precisa ser lida, crida e praticada. Repita comigo: a Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser lida, crida e praticada. De nada vale nós sairmos daqui hoje e não colocarmos isso em prática. Começa aqui, amados. Jesus estava ensinando aqui, e certamente Deus, porque Deus e Cristo são um só, eles estão um no outro, assim como o Senhor está em mim e você, assim como nós e o Senhor somos um, andamos por Ele, vivemos por Ele, Ele habita em nós. Nós precisamos nos assemelhar a Ele, amados. Jesus estava dizendo aqui para aquela multidão: olha, vocês foram criados à imagem conforme a semelhança dEle, então passem a andar conforme Ele quer que vocês andem. Comecem a raciocinar como Deus raciocina, como Ele pensa, como Ele vê vocês. Andem como Ele vê vocês.
Não é mais agora na lógica. Tirem os olhos do raciocínio lógico. Coloquem os olhos na fé, na palavra que estimula a minha e a sua fé, que nos levanta, que olha para os nossos limites e você diz: ei, limite, você está aí, mas eu posso ver além de você. Dificuldade, você está aí, eu não estou mentindo. Você está aí, mas eu vejo além de você. Eu vejo por cima. Eu não vejo aqui, eu vejo o final. Era o que Jesus estava dizendo: tire os olhos das limitações, tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos dos problemas e coloque em mim. Coloque no Pai, coloque na palavra, coloque naquilo que você está ouvindo, e ande nisso, e ande nisso. E ele diz: não tem mais. Porque quando eles começaram a ouvir essa palavra, essa pregação, como eu e você estamos ouvindo aqui, o nosso coração humano, amém? Olha aqui para mim, coração humano, mente, intelecto, começa a temer. E como vai ser? Como vai ser? Porque não é assim que eu consigo pensar. 2 mais 2 já não é mais 4. Com Deus pode ser 4.000. Com Deus é diferente. Mas matemática já não é mais ou menos. Quem está entendendo? Aleluia. E ele estava dando uma vacina para mim e para você. Vacina serve para quê? Vacina serve para prevenir. Ele disse: eu percebo que vocês estão com medo, porque são seres humanos e eu conheço bem. Eu percebo que essa proposta de vida, esse novo estilo de vida é um pouco meio louco. Como assim viver pela fé, confiando em Deus, tirando os meus olhos das circunstâncias e confiar loucamente que o Senhor vai cuidar de mim? Certamente o coração começou a Jesus vendo isso, percebendo isso, e diz: não temais, ó pequenino rebanho. Verso 32, porque ele diz: porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Porque o vosso Pai, porque o Deus Criador se agradou em dar o vosso reino. Aleluia. Querido, nós precisamos entender essa palavra. Eu desafio você, nessa noite, a começar, se você não experimentou isso ainda do que eu estou falando aqui, a começar hoje, a colocar sua confiança em Deus, a respeito do dia de amanhã. Jesus não estava falando aqui para que as pessoas largassem os seus empregos. Jesus não estava falando para que as pessoas deixassem de se profissionalizar. Jesus não estava falando para que as pessoas não precisassem mais trabalhar de forma alguma. Quem está entendendo? Mas Jesus estava dizendo: vamos alinhar as coisas. Vamos pensar como Deus pensa. Vamos trabalhar para viver. Não viver para trabalhar. Vamos organizar as coisas. Ouvindo coisas ou lendo relatos de pessoas, quantas chegaram ao topo no que diz respeito à questão financeira? Quantos milionários já tivemos? Até no Brasil a gente pode falar, pessoas que não tinham nada e de repente a conta, elas se viram com aquilo que elas mais sonhavam em ter, pastor Paulo César, que era dinheiro, poder, e simplesmente porque não souberam como organizar a sua vida,
elas colocaram tudo fora. Voltaram à estaca zero, ou melhor, abaixo da escala de zero, porque aí abaixo de zero é números negativos, né? Quem está entendendo? Deus não quer, amados, que eu e você vivamos e sejamos paupérrimos, que sejamos extremamente limitados financeiramente, que vivamos mendigando, até porque não tem nada disso na palavra. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida abundante. A Bíblia está falando aqui que Deus é aquele que provê para mim e para você, assim como Ele provê para os pássaros. Estava falando sobre ajuste de foco, sobre atenção às coisas espirituais em primeiro lugar e depois, secundariamente, as coisas naturais. Jesus estava falando, se você quer ser um excelente profissional, estude, amém? Agora busque em primeiro lugar o reino dos céus. Busque em primeiro lugar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Sonde o seu coração a respeito do que Deus tem em primeiro lugar para a sua vida. Para onde Deus quer levar? Para onde Deus quer que você vá? O que Deus quer que você faça? Sonhe os sonhos de Deus em primeiro lugar e em segundo os seus. Paulo entendeu isso e ele disse, eu já não tenho mais a minha vida por preciosa. O importante é que eu cumpra o quê? A minha carreira. Paulo chega num nível de fé, um nível de intimidade com Deus e de conhecimento de Deus e da vontade de Deus para a vida dele, que ele diz, olha, tudo isso que eu adquiri até hoje é bem legal, muito bom, me ajudou bastante, mas eu reduzo todas essas coisas a nada perto do que Deus tem para a minha vida, perto do que é viver para a glória de Deus, perto do que é viver colocando o reino de Deus em primeiro lugar e sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Paulo não era qualquer um, Paulo era intelectual da época. Paulo conhecia, Paulo sabia do que estava falando. Paulo já tinha experimentado muitas coisas. O poder de ser alguém influente na sociedade, o poder de ser destaque em uma sociedade. Paulo disse, tudo isso é bacana, tudo isso é legal, tudo isso é interessante, mas nada se compara à glória de Deus, nada se compara aos planos e os propósitos de Deus para a minha vida, nada se compara a estar no centro da vontade de Deus, e entender agora que eu posso ser útil para o reino, que eu posso ser alguém que vai alcançar vidas, que aquilo que eu faço hoje, não somente bota dinheiro na minha conta, mas aquilo que eu faço bota a gente no reino de Deus. Aquilo que eu faço hoje salva vidas naturalmente falando, mas também salva vidas espiritualmente falando. Não só livra de um acidente, mas livra do inferno. Querido, esse propósito é maior, isso é mais profundo, isso é mais intenso, isso vai além do arroz e feijão do dia a dia, vai além de termos ou não termos o salário, de termos ou não termos dinheiro na nossa conta. Quem está entendendo? Aleluia. Quando nós entendemos princípios, amados, nós vamos confiar e vamos andar sobre eles, e nós vamos experimentar o que a Bíblia diz sobre as nossas vidas. Aleluia. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. O versículo 33 e 34 diz, vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus pega e diz assim, ei, olha para cá, o foco de vocês está errado, vocês têm vivido e têm feito aquilo que vocês foram ensinados naturalmente a fazer, né? Nasceu, cresceu, estudou, conquistou uma profissão, né? Encontrou alguém, reproduziu, junta, depois morre, fica tudo que você juntou para trás. Às vezes quem vem atrás bota tudo fora. Que sentido há isso? Só que muita gente
E aqui estava falando, Jesus estava falando a respeito dos gentios. Os gentios vivem dessa forma. Aqueles que não creem em Deus vivem dessa forma. Vivem por viver. Vivem por viver. Eu e você não podemos mais viver por viver. Há um preço precioso que foi pago pela minha e pela sua vida, amados. João 8, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Isso é uma verdade central da palavra, do propósito de Cristo, do plano de Deus de redenção, de alcance da humanidade. Quem está entendendo? Isso não pode parar, isso não pode estancar, isso precisa ser levado adiante, isso precisa avançar, isso precisa chegar ali fora, precisa chegar nas pessoas da nossa casa, que ainda não conhecem essa vantagem, que ainda não conhecem esse estilo de vida que Deus propõe para mim e para você. Só que isso não pode ser só anunciado, não pode ser só pregado, tem que ser vivido. Precisa ser vivido esse estilo de vida, onde eu entendo que o propósito da vida, ele é eterno, ele é celestial. Quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Jesus estava dizendo: esse é o plano, esse é o objetivo da vida, foi para isso que você foi criado. Outro dia eu pregava aqui, eu falei sobre isso, de um sonho que Deus havia me dado, e eu me via no mar, perdido, à deriva, e naquele local não tinha possibilidade de ver nada a não ser água, ao ponto que eu sabia que naquela circunstância eu tinha poucas horas de vida. Isso eu estava vendo, visualizando, amém? Ao ponto que naturalmente começa a vir um desespero, porque você sabe, suas forças estão acabando, não tem nada que eu possa ver onde eu possa me agarrar, não tem algo que possa me salvar. Então eu preciso me manter o mais calmo possível, para me manter o mais tempo de vida possível, consciente, porque vem a exaustão, a fome, enfim, quando se está perdido, amados, se está nesse quadro que eu estou descrevendo aqui. Você olha para um lado, olha para o outro e não vê tábua de salvação. Quem está entendendo? Mas daqui a pouco começo a ver um barco. Esse barco vai se aproximando. Quando eu vejo aquele barco, o que brota em mim é esperança. Convicção é restabelecida dentro de mim de que eu não vou morrer, eu serei salvo. Está chegando para mim oportunidade de salvação. Oportunidade de salvação. Então eu preciso ficar mais calmo ainda, porque quando aquela oportunidade estiver mais perto de mim, eu vou pular, preciso ser salvo. Amém? Quando aquele barco chega próximo, me é oferecido ajuda. Alguém diz: venha para cá, eu vim para te salvar. Mais rápido do que depressa, eu estendo a minha mão, eu pego naquele que me ofereceu salvação, e eu vou para dentro daquele lugar de segurança. Eu passo a entrar naquele local de segurança, agora não mais em perigo, mas sim salvo. Aquela pessoa diz para mim assim: não basta somente ser salvo, mas nós precisamos continuar remando. Nós precisamos continuar, porque ainda estamos no mar. Então vamos fazer o seguinte: eu pego um remo e você pega outro, e vamos continuar remando, porque tem mais pessoas perdidas por aí. E a quem nós encontrar, nós vamos estender a mão, oferecer oportunidade de salvação, trazer para o lugar de segurança e dar um remo para essa pessoa. Dizer para ela: você foi salvo, mas você não está aqui só para fazer um peso a mais no barco. Você está aqui para ser mais um propulsor,
para ser mais um que vai pegar no remo, e nós vamos andar mais rápido, e vamos alcançar mais rápido outras pessoas, vamos salvar mais pessoas, ao ponto que daqui a pouco vai ter uma galera naquele barco, remando e alcançando pessoas, e resgatando pessoas, e salvando pessoas. Queridos, há um propósito muito maior do que andarmos vivendo só pensando no dia de amanhã, na conta que a gente tem que pagar, na roupa de marca que eu tenho que andar. Se não tiver com jacarezinho, eu estou mal. Pastor, tem que ser Tome. Tome vergonha na cara, irmão. Vamos parar com esse negócio, irmão. Quem está entendendo? Há um propósito maior. Ninguém está falando que não pode andar com roupa de marca. Se Deus tem lhe dado condições, ande, amado. Mas ande com roupa de marca para alcançar os que andam com roupa de marca. Chegar lá e dizer: ei, cara, eu ando com isso aqui porque Jesus me dá condições. E eu quero te oferecer Jesus também. Não só para se exibir. Se você tem um carro bom, um carro importado, que não estaciona em qualquer lugar, lá naquele lugar que você estacionar o seu carro importado, seja sal e luz. E alcance aquele que o mendigo não vai poder chegar perto. Porque aquele que anda no carrão com roupa Tome ou do jacarezinho, também precisa de salvação. Está se afogando e logo ali, querido, vai para o fundo. Quem está entendendo? Quanto vale a vida? Quanto vale a vida? Vale muito, Paulo César. Deus um dia nos alcançou. Deus um dia nos deu um remo. Ele disse: agora não pode olhar para trás. Deus um dia nos deu um remo, e agora não pode olhar para trás. Vamos remar. Vamos estender a mão. Ah, pastor, mas agora esse barco está muito pesado, é muita gente. Ei, mas tem mais gente para remar, não é só você. Ei, não é assim. Não é para murmurar, não é para reclamar. Ah, mas eu não tenho. Temos. Não vamos duvidar de Deus. Não vamos desconfiar. É, pastor, a gente confia, mas desconfiando, né? De Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Deus quer que eu e você tenhamos entendimento sobre mudança de valores. Repita comigo assim: Deus quer que tenhamos entendimento sobre mudança de valores. Mudemos os nossos valores. Vamos dar prioridade àquilo que é celestial, àquilo que a traça e a ferrugem não corroem. Aquilo que o ladrão não rouba. O ladrão vem para lhe roubar, você ganha ele para Jesus. Eu e o pastor Leonardo passamos uma experiência aqui um dia, uma noite, depois de um culto. 2 cidadãos estavam aqui na frente da igreja, lembra disso? Esperando o segurança ir embora, e depois ele veio para agir, pedir dinheiro e tal, ficou por ali. E eu e o pastor Leonardo, né, nós somos 2 pessoas de 1,80 m, loiros, de olhos azuis, aleluia, né, saradões. Fomos ali e a gente encarou. Primeiro eu já tinha conversado com um que estava conversando com o irmão Emerson. Ele chegou e pediu dinheiro para ele. Um rapaz assim, bem baixinho. Eu disse para ele: amigão, não pede mais dinheiro aqui? Ele olhou para mim e disse assim: por quê? Porque não é para pedir dinheiro aqui. Ele olhou e disse assim: por quê? Ele disse: cara, por que tu está pedindo dinheiro? Aí ele fez assim, deu um passo para trás. Lembra disso? Ele disse: porque eu estou na rua, fazem mais de 2 anos que eu saí de casa. Não tem ninguém por mim, se eu não pedir, eu não como. E aí começou a desenrolar o livro. Mas ele era drogado também.
já estava envolvido com uma criminalidade, já estava envolvido com toda essa situação que a rua oferece. Depois veio outro, que era o companheiro dele, né, que era o comparsa dele. E consegue um dinheiro aí, não sei o que e tal. Eu disse, cara, dinheiro a gente não tem, a gente vai ver se tem alguma coisa para te comer. E a gente alcançou para ele. E ele disse, muito obrigado. Depois que eu dei o lanche para ele, a gente conversou. Ele disse, eu estou separado da minha esposa, tenho uma filhinha, e eu estou na rua também, estou nessa mesma situação. Aí ele começou a desenrolar o livro, o rolo, né? Tenho assaltado, tenho feito, contou toda a história. Provavelmente nós fôssemos as próximas vítimas. Quem está entendendo? Como é que ataca o ladrão? Como é que o lobo ataca o rebanho? Ele não vem sobre o rebanho, ele espera as ovelhas se apartarem. Isso é estratégia de guerra, isso é estratégia de ataque. Você espera aquilo ficar mais frágil. Quem está entendendo? Mas glória a Deus, amados, que nós estávamos aqui naquela noite, graças a Deus, cheios do Espírito, motivados pelo Senhor. E a gente foi, amados, ali guiados por Deus, pelo Espírito de Deus. Nós alcançamos aqueles 2 rapazes. Nós demos a eles, inclusive depois a gente ainda deu dinheiro. Eu disse para ele, cara, eu não sei o que tu vai fazer com o dinheiro. O problema é teu, se tu vai usar drogas, se tu vai fazer o que tu quiser. Eu te dei o que tu precisava, o que tu queria comer, a gente te deu. Tu disseste que tu queria dinheiro para não sei o que, uma passagem para voltar para casa. Eu disse, cara, eu sei que tu vai usar droga, tudo bem. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um crédito para ti. Vou te dar 10 reais que eu nem tinha, nem podia. Toma. Eu estou acreditando na tua palavra. Se tu está me mentindo, o problema é teu. Agora está aqui os 10 reais. Faz o que tu quiser. Saíram. Salvo engano, saiu um para cada lado naquela noite. Depois no outro dia, eu disse aqui, volta aqui no outro dia para a gente conversar. Eles voltaram, um deles voltou e disse, pastor, aquele dia o fulano te enganou. Pegou o dinheiro e foi usar droga. Eu disse, o problema é dele. Só que ele pegou e disse assim, aquilo que o senhor fez, de dar um crédito, mudou a forma dele pensar. Depois eles vieram, em tempos diferentes, não vieram os 2 juntos, mas os 2 confessaram a Jesus. O que eles estão fazendo hoje? Não sei. Mas estavam se afogando. Estendemos a mão, puxamos para o barco, colocamos no lugar de segurança, oferecemos um remo. Se eles pularam de volta do barco, não sei. Amém? Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Não podemos mais perder tempo correndo atrás do que comer, correndo atrás do que vestir. Ei, amados, é tempo de outras coisas. É tempo de pensarmos e focarmos nos planos de Deus para nós. A nossa vida é preciosa. Há uma proposta de Deus para mim e para você sobre mudança de valores. Querido, quem convive com você no trabalho, na faculdade, na família, que valor essas pessoas têm para você? Para mim, para nós, que valor elas têm? Vale a pena o nosso investimento? Vale a pena a nossa tentativa de dizer, você quer minha mão? Você quer ser salvo? Vale a pena? Essa vida tem valor? Se ela não tem para você ainda, para Deus tem. Se ela não tem um valor considerável para você ou para mim, por causa do nosso entendimento limitado e fraco, para Deus tem. Só que se nós fomos salvos, resgatados, colocados em um lugar de segurança, nos foi dado um remo, nós temos a obrigação agora de sermos testemunhas dele. Primeiro porque ele disse que nós fomos comprados. Se alguém compra o outro, aquele outro não é mais de si mesmo. Foi o que Paulo disse, eu não sou mais de mim mesmo. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. Fui comprado por Ele, não tenho uma vida mais preciosa. Portanto, o que vale é que eu cumpra a minha carreira. Amém? Queridos, há um verdadeiro tesouro, e esse tesouro está lá no céu. Esse tesouro mais vale eu ganhar uma alma, uma vida que estava perdida, do que R$1 milhão. Isso é um tesouro. Areli teve em outros lugares, ela teve em outras nações, ela passou por lugares, ela viu dificuldades, como tem aqui em Pelotas. Pessoas,
ela foi lá por causa de pessoas. Amém? A Luciene está no sertão brasileiro por causa de pessoas, por causa do valor de uma vida. O pastor Leomar hoje nos mostrou uma mensagem. Eu acredito que se ele tivesse aqui, ele falou isso para nós, que ele queria mostrar isso para vocês no próximo culto. Ele vai mostrar, eu creio. Uma mensagem que o pastor, que está responsável pela missão, não vou contar, deixa para lá, vou deixar você com a pulga atrás da orelha. É bênção. Vale a pena investir em vidas, vale a pena investir em missões, em missionários. Alguém que diz assim, eu estou doando a minha vida para o Senhor. Porque nem todos podem fazer isso de forma integral. Quem está entendendo? Mas tem pessoas que vão poder. E os que não podem de forma integral, podem abençoar, podem investir, podem estar lá de forma o quê? Com ajuda. Mas mesmo nós não estando de tempo integral no ministério, há um ministério confiado a mim e a você, e ele é o ministério da reconciliação. Pastora, não fui consagrado a pastora, nem evangelista, não tem nem carteirinha, mas se precisa? O Senhor disse que nós fomos, porque fomos resgatados. Ele disse que cabe a mim e a você agirmos como ministros da reconciliação. Nos foi confiado o ministério da reconciliação. Já foi dado, já foi confiado. Amém? Então nós precisamos cumprir, nós precisamos realizar, efetivar. Porque é importante que aquilo que nós estamos vendo, a Bíblia, é importante que a gente faça 3 coisas: ler, crer e praticar. Amém? O verdadeiro tesouro é celestial, é o reino. Quanto você tem depositado no reino? Quanto você tem investido no reino? Quantas pessoas você tem ganho? Quantas pessoas quantas pessoas nós temos ganho? Nós mudamos uma estratégia aqui na igreja, e eu já estou finalizando com isso, a respeito das doações que nós estamos fazendo aqui na igreja. Doações do departamento social de alimentos. O Senhor me guiou a fazer isso. Quinta-feira passada nós começamos com essa direção, de não simplesmente entregar o alimento àquele que pede ali na porta. Amém? Mas esclarecer para elas que esse alimento que é arrecadado é primeiramente oferecido àqueles que são da comunidade, as pessoas que fazem parte da congregação. Segundo, as pessoas que participam dos cultos, das reuniões. Então é feito um convite para essa pessoa que vem pedir: olha, você quer um alimento, você precisa, eu entendo a sua necessidade, mas existe uma regra, e você vem ao culto, ouve a palavra, e no final do culto, se nós estivermos na nossa despensa, nós vamos lhe abençoar. Quinta-feira passada nós tivemos a experiência de que 3 pessoas receberam Jesus por causa dessa estratégia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A maneira de fazer. Tem coisas que a gente pode começar a ajustar hoje na nossa vida. Nós estávamos agindo de uma forma, mas o Senhor vai nos despertar, Ele vai nos pontuar. Coisas que nós estávamos fazendo, estávamos investindo tempo em coisas erradas, investindo energia em coisas erradas. O Espírito Santo vai dar a mim e a você o entendimento e vai nos mostrar de que forma nos investirmos mais tempo naquilo que é eterno, naquilo que tem valor. E eu concluo dizendo: que valor tem uma vida? Pese isso, faça menção desse valor que já foi dito. Deus mediu esse valor por causa do sangue de Cristo Jesus. Custou a vida humana o sangue de Cristo Jesus. Quem de nós aqui, por mais cheio de amor, de palavra do Espírito Santo que estejamos, está disposto a dizer hoje assim: eu entrego a minha vida, o sangue do meu corpo, pela vida de outras pessoas?
Eu me entrego por sacrifício aqui vivo, literalmente. Olha, se for necessário aqui, eu doar todo o sangue que tem no meu corpo, eu vou dar para essas pessoas aqui. Olha que está difícil. A começar pelo que vos fala aqui. Porque eu tenho família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, tenho planos, eu tenho propósitos que eu desejo realizar, principalmente para Deus. Quem está entendendo? Mas Deus, querido, não pensou dessa forma. Não raciocinou assim. Qual é a saída para que eles não se percam? Qual é a saída para que eles não, sinceramente, vão todos para o inferno? É o Filho Jesus. O sangue dele, porque é perfeito, é o único. Então, se tem que ser assim, assim será. Jesus disse: ok, Pai, é assim que é para ser? Então ok, eu me ofereço como sacrifício, eu me entrego. Eles não vão tirar a minha vida, eu a dou. Os romanos não tiraram a vida de Cristo. Ele deu, ele ofereceu, porque entendia que por causa desse sangue a humanidade teria a possibilidade de ser salva. Então, queridos, o que eu e você temos feito com esse sangue precioso que foi derramado, com essa vida que foi dada a mim e a você, não mais uma vida para ser vivida de qualquer jeito, mas para a glória dele, e para se manter vivo, e alcançando pessoas, e salvando pessoas, dando oportunidade, pelo menos de salvação a essas pessoas. Se elas querem ou não, é um problema delas. Amém? Então, querido, fique de pé. Eu quero dizer para você que é imensurável o valor que nós temos para Deus. Não aceite que pessoas digam que você não vale nada. Não aceite que pessoas digam que você não tem valor algum. Não se contente com as frustrações da vida. Não se acomode. Pare. Entenda. Não pare mais agora. Não simplesmente estacione por causa das dificuldades. Mas creia nisso que está escrito. Avance. Comece a dar passos, como Pedro fez sobre a água. Senhor, você disse o quê? Que é para andar sem temor? Ah, tá. Não é para me preocupar com o dia de amanhã? Posso confiar no Senhor? Ah, tá. Comece. Não vamos temer. Vamos confiar.